Estamos ao vivo, meus diamantes. E hoje vai ser um dia especial, muito bacana. Quem estiver chegando aí, dá boa noite. Um grande amigo meu, Fernando, formado em Direito, em Economia. Ele vai falar sobre um pouquinho de direito do consumidor, ainda mais com esse momento de pandemia. Tá entrando aí, vamos adicioná-lo. Só um momentinho, Fê. Vamos lá. Aguardando o Fernando aceitar. Aceita aí, Fê. Babá do vôlei, boa noite. Cati, fala, E Fernando. aí, dona Luciana, tá me escutando bem? O áudio tá bom, Tá? tá legal. Que O eu, meu tá te- bem, o áudio? eu tô usando até aqui os meus fonezinhos. É, live é assim, tem que estar preparado, já aprende um pouquinho aí de live, de marketing aí. É, né? Tem E que me aí, Fê, ensinar. como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Você? Tudo jóia, cara. Trabalhando, estudando, Ah, um sempre pouquinho de assim, né? atividade física, né? Sempre Um assim, pouquinho né? de atividade física é bom, né? Não- Ô, Atividade e física não pode parar, né, meu amor? Tem que sempre nem, estar nossa, em atividade, porque senão o corpo ainda mais chega a uma certa idade, né? equilíbrio, tem que ter equilíbrio. Equilíbrio emocional, Tem que equilíbrio ter. mental, equilíbrio corporal e tudo. Exatamente. Bom, Fê, como o nosso tempo aqui, o Instagram chega um certo momento que ele derruba a gente, então aproveitar aqui o seu momento aí pela. Obrigada por ter estar aqui com a gente para falar um pouquinho sobre o direito do consumidor, que isso é muito importante, né? Sim, E eu queria que sim. você contasse um pouquinho da sua história, como, o que você fazia antes, depois por que escolheu a advocacia. A live é toda sua. Vamos lá, então. Na verdade, o direito, né, já tá, já tá na família há muito tempo, né? Tá escutando bem, né? Ah, tá ótimo. Né? Meu irmão mais velho já é advogado também. Ah, eu, na verdade, eu fui mais entusiasta, né? O entusiasmo por causa dele, né? Fui na onda dele para virar advogado, né? Mas tanto que o direito em si é interessante. Eu falo para todo mundo que o direito, eu acho que todo mundo devia ter um pouquinho de direito na vida, aprender um pouquinho de direito não só no. Acho que ensino fundamental tem que ter uma pequena introdução do direito. Faculdade, não só a faculdade de direito, mas todas as ramificações, como sociologia, até administração, tudo tinha que ter um pouquinho da ramificação do direito, a introdução ao direito, Sim. para todo mundo ter a noção um pouquinho do que faz, do que é necessário. Primeiramente, direitos e deveres. Isso é fato. A gente nasce, a gente tem direitos e deveres como ser humano. Todo ser humano que nasceu, nasce automaticamente tem os seus direitos e posteriormente, junto, os deveres. Então é assim que funciona, desde o nascimento até o falecimento, né? Eu, então, Quando é que surgiu esse, né? Quando é que surgiu esse negócio do direito do consumidor? então, direito consumidor, vamos lá um pouquinho. Deixa eu só terminar de falar de mim, que Ah, tá, desculpa, não, eu fiz desculpa, desculpa. faculdade na UMC, calma aí, meu amor. Calma aí, Lu. Eu Ai, tá fiz bom. faculdade na UMC, fiz faculdade na UMC, né? Fiz também MBA, né? Na FIP USP, bem interessante, ó, uma ramificação muito interessante do direito, né? Que a própria economia está embasada juntamente com o direito, né? Está tudo incrustado ali, os dois juntos, né? Uhum. No próprio vivenciamento nosso, né? De todo cidadão, toda pessoa, né? Que vive e vive do trabalho, né? E tudo mais, tem que ter isso. É interessante. É, por que, que o direito do consumidor? O direito do consumidor eu acho interessante porque o que acontece? O direito do consumidor, ele já nasce de vamos dizer assim, da morte do direito comercial que a gente tinha. Nós tínhamos direito comercial até pouco tempo, há pouco tempo eu digo, já vai fazer aí os seus 30 e, 30 e, 32 anos por aí. Antigamente a gente tinha o direito comercial, que era onde era embasado essa formalidade de o quê? De consumidor, de fornecedor, mas não era algo assim tão forte, tão que tinha uma presença, né,
tão configurada no próprio direito, no judiciário e tudo mais. Porque o Código Comercial era mais elencado para área jurídica, né? Área jurídica, comercial e tudo mais. Não tinha o consumidor em si como colocado o consumidor de uma forma pessoa física, pessoa jurídica. Hoje tem o MEI também, que, né, não deixa de ser um consumidor. Todos nós somos consumidores, né? Então, o CDC, a gente fala CDC, né, Código de Defesa do Consumidor, nasceu em 11 de março de 1990. Por incrível que pareça, né? Com a Nossa, morte. novo. 30 anos esse ano, hein? 30 anos ele está fazendo. Ele fez 30 anos dia 11 de março agora. E vai. Mas só que como a gente tem o vacatio legis, né? Muitos já sabem que o vacatio, como que funciona o vacatio? 6 meses. Introduziu a lei, você tem 6 meses para ela estar fazendo para validar. Ela está ali, ela foi promulgada, foi para o Diário Oficial, está valendo. Porém, ela só tem a sua vigência a partir desses 6 meses, que se deu em 11 de setembro de 1990. A partir daí, ela funciona dessa forma, para todos. É muito interessante isso daí. E por incrível que pareça, ela nasceu com o nosso FHC, no período de FHC, em 1980. Nossa. Fernando Henrique Cardoso. Em 1988, quando a gente teve uma nova CF, né, Constituição Federal, ela foi feita em 1999. 1988, ela foi, né, como eu posso falar para vocês assim, porque ela estava muito atrasada, né? Precisava ter coisas novas, né? Colocar tanto que hoje nós precisamos novamente. Se for ver, a gente precisa estar fazendo uma nova mexida, porque só por MP, que é emitida pelo presidente, e também pelo Senado e os próprios deputados da Câmara, não tem ela pode vigorar como não, né? Pode vir a valer ou não, né? Tudo depende disso. Porque uma MP que o presidente emite tem que passar pela bancada da Câmara dos Deputados e depois pelo Senado. Se já parar na bancada dos deputados, já acabou por aí, já morre aí. Já morre aí. Então a gente precisava dar um upgrade na nossa Constituição Federal, porque tem muita coisa hoje em dia. A gente tem o quê? O próprio direito cibernético, muitas coisas que acontecem pela internet, que a gente já tem, claro, muitas coisas que estão vigorando por medidas provisórias e tudo mais, mas precisaríamos fazer uma coisa só direcionada a eles. Isso é fato. Isso é fato. Mas vamos voltar para o direito consumidor, né? O direito consumidor. Então ele nasce em 1990, 11 de setembro de 1990, né? No período de Fernando Henrique Cardoso. É muito interessante que para ele nascer, na Constituição de 88, a gente chama de ADCT. O que seria ADCT? São os atos das disposições constitucionais transitórias. Ou seja, são algumas leis transitórias que ela tem o quê? A vida dela é uma vida curta. Uma delas era o artigo 48 que falava que era necessário, na Constituição de 88, transitória, informando que tinha que estar vigorando o Código de Defesa do Consumidor. Gerando o Código de Defesa do Consumidor, a DCT morre, se extingue. Foi feito, então vamos dar continuidade, é assim que funciona. E muitas outras foram promulgadas nessa DCT, né? Como eu falei, são as disposições constitucionais transitórias. A partir daí, né, ela nasce para quê? Para facilitar a vida de quem? De nós consumidores. Quando eu falo consumidor, é consumidor o quê? Final. Eu, você, todo mundo. Pessoa física. Tanto pessoa física quanto jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica são consumidores finais. Mas quando a gente fala consumidor final, é consumidor final, aquele que vai utilizar o produto, o material em si. Isso, ela nasceu para quê? Para facilitar essa vida, porque antigamente, sem o CDC,
a vida do fornecedor era mais tranquila, vamos dizer, entre aspas, né? Era mais fácil, né? Porque o consumidor, a gente como consumidor, a gente tem que pôr na cabeça. A palavra mais certa, vulnerável. A gente é vulnerável. A gente é hipossuficiente. O que seria isso, vulnerável e hipossuficiente? Nós somos pessoas frágeis. A gente não tem conhecimento do que você está comprando. Claro, você vai comprar uma TV, você sabe como que a televisão funciona. Porém, você não sabe se os componentes dela são componentes bons, se aquela marca X é boa, marca Y é boa. Então a gente é frágil, a gente é vulnerável nesse sentido. Claro que a LG, a Samsung, as grandes montadoras, eles não, eles são os fornecedores, eles sabem tudo sobre capacitores e tudo mais que funciona intuito, uma né, TV. do marketing, né? Sim, isso aí. O marketing está nisso aí, ó. Olha o marketing aí. Funciona dessa forma. Então a vulnerabilidade nossa é essa. E a hipossuficiência que a gente fala é um plus. Vamos dizer assim, um plus que dá para nós assim a informação de que a gente tem o desconhecimento do produto no sentido dele em si, como que ele funciona, como que ele é em si. Então a gente tem que trabalhar. Então o que tem que colocar na cabeça é isso: consumidor é vulnerável e hipossuficiente. Você pode falar, não, eu sei, mas eu conheço tudo sobre flores e não sei o que, mas quando você vai comprar, você é vulnerável e você é suficiente. Ela pode te dar uma flor onde ela cortou o talo um pouquinho mais para baixo, você não sabe, ela morre mais cedo. Porque descobri sobre flores esses dias. Mas é verdade. Só um minutinho. Quem estiver chegando aí, boa noite, pessoal. André, Fábio Carlos, economista, que bacana. Quem tiver pergunta, pode mandar aqui. Rose, que está entrando na live, manda pergunta aqui que o Fê vai respondendo, tá bom? Pode continuar aí, Fê. Bora lá então, gente. Pode fazer pergunta. Aí no final, eu vou ver certinho com a Lu. Eu tenho todo um slide referente ao CDC, bem resumido, bem legal. Vou mandar para todo mundo que quiser, precisar. Legal. Eu estou mandando. Legal, viu? Vai ser muito legal. Tá bem resumido, mesmo porque o CDC ele não é grande. Não é muito extenso, assim como o Código de Defesa do Consumidor, assim como o Código Civil, a própria Constituição, entre outros, processo civil e outros, né? Penal. É tipo um e-book. Ele é pequeno, ele tem, se eu não me engano, ele tem 54 artigos. Ele é pequeno, mas ele é bem sucinto, e é muito esclarecedor, é ótimo. Por isso que eu gosto do Código de Defesa do Consumidor. A gente acha que ele não serve para nada, serve muito. Tem muitas informações que são necessárias para a gente, viu, gente? É legal para saber legal. Informações que a gente desconhecia, ou então a gente acha que conhece, mas no fundo a gente não tem o saber disso, como funciona. Uma coisa legal... O André está falando aqui, o André aqui está falando, lobisomem, fala mais sobre o CDC. Isso tá aí. Falando aqui. Estamos falando, André, estamos falando. Já falamos sobre a vida dele. E fato histórico, hein, gente? Olha que legal, fato histórico. Eu lembrei disso anteontem. Na antiga Babilônia, todo mundo já sabe que o CDC já está na vida, não CDC, o ato de consumir já está na vida do ser humano desde os primórdios. Na antiga Babilônia, existia um código, não vamos dizer que é um código consumidor, mas é muito interessante, que no seu artigo 226, eu vi isso ontem, eu li sobre isso ontem, que eu falei, gente, eu lembro de um artigo sobre a Babilônia. Gente, é muito legal. É legal no sentido, é meio pitoresco, mas é legal. Artigo 226. Todo pedreiro que construir a casa do consumidor, da pessoa, e essa casa não for alicerçada de forma correta, e ela vir a cair e matar o dono, o pedreiro também será morto. Código do Consumidor da Babilônia de 2000 anos atrás. Bem filósofo. Bem filósofo, muito legal. O próprio pedreiro, o 239, o pedreiro que alicerçar um muro e esse muro cair, arcará com as custas. O que, de certa forma, isso vale até hoje. É correto. Você fez um orçamento
Isso vale para todo mundo. Fez um orçamento, orçou, é aquele valor, produtos X, Y certinho, acabou. No meio da reforma, a pessoa não pode falar para você, olha, vamos ter que aumentar isso em detrimento do que ele orçou. Pode ser que aconteça alguma coisa na própria, né, ao fundamento, alguma coisa que aconteça assim, por exemplo, na fabricação de na construção de uma casa, no alicerce e tudo mais. Aí é um efeito que está fora daquilo que ele orçou. Não foi culpa dele, foi de força maior, que aconteceu de força maior. Mas se o que ele for orçado, ele tem que cumprir com aquilo e a gente tem que pagar o que foi orçado. Pronto, pingo. Os produtos, massa, tudo mais. Isso vale para tudo. Coisa. Bom, uma pergunta aqui, ó. Não sei se encaixa aí. Me fala aqui o André. Se eu fizer um portão e cair, tenho que ajeitar? Boa, né, André? Claro que tem que ajeitar. Ou então, Claro que até hoje eu não se foi o seu pedreiro, pode cobrar dele. E ele não vai ter que pagar, não. Aliás, você não tem que tirar custas nenhuma, é ele que vai pagar. Olha só. Vamos saber, vamos saber. Então, vamos lá. O fato interessante, gente, para vocês verem como as nossas instituições bancárias são legais, né? Com a gente, consumidor, olha só. O nosso direito consumidor nasceu em 1990, correto? Em 1990 ele nasceu. Vocês sabiam que todas as instituições bancárias só vieram a respeitar as leis do CDC em 2006? Ou seja, até 2006, durante esses 16 anos, o banco fazia e desfazia como fornecedor e não se enquadrava no CDC. Somente após 2006, o STF emitiu uma lei que os bancos têm que se adequar, mesmo porque o que o banco oferece a nós como fornecedor? Produtos bancários. Isso é fato. Produtos bancários. Tá na nossa Constituição. Isso é fato. Então, os bancos só se adequaram a partir de 2006. A partir de 2006. Nosso CDC, como novamente falei para vocês, ele é embasado pela própria Constituição Federal, e no seu artigo 5º, que é o artigo 5º, aquela pessoa que tiver uma curiosidade de saber sobre o artigo 5º, é sobre os nossos direitos e deveres como cidadão. Artigo 5º, inciso 32. Ele fala lá sobre como que o CDC foi introduzido na nossa sociedade, a partir de 1990. No inciso 170, no artigo 170, inciso 5, também fala sobre os direitos e deveres nossos, mas de forma não tão ampla quanto o CDC. Só falando da existência do que o CDC tem que vir a assistir para fazer essa funcionalidade entre fornecedor e consumidor valer a pena, né? Você tem alguma dúvida aí? Alguém tem alguma dúvida? Tem uma pergunta aqui que me mandaram aqui, vou perguntar para você aqui. No caso da publicidade abusiva. Não sei se é isso aí. Legal. Vou responder, vai. Não, eu ia seguir, mas essa publicidade abusiva é muito legal. Tá na linha aí. Não sei se tá na linha aí do seu raciocínio. Inclusive, no material que eu tenho, que eu vou mandar depois para todo mundo, quem quiser, tem sobre a publicidade abusiva. Tanto a publicidade abusiva quanto a... Aliás, na publicidade abusiva tem a propaganda, né? Que é a propaganda enganosa, e a propaganda abusiva. A gente tem que lembrar disso. Propaganda enganosa e propaganda abusiva. O que seria a propaganda enganosa? Propaganda enganosa é aquilo que você vê, por exemplo, eu não posso citar empresas aí, né? Mas vamos dizer assim, a lanchonete do seu Zé. Aí ele mostra aquela foto com aquele lanche maravilhoso, aquele pastel lindo, né? Cheinho, bem fofinho, gostoso. Você come com os olhos, né? Aí na hora que você vai, senta lá no balcão e fala, seu Zé, frita um pastel para mim, faz aquele lanchinho. Aí vem aquele lanche moribundo,
É aquele pastel de ar que a gente fala, né? Sim, Então, sim, isso aí é uma padrão. propaganda enganosa. É uma propaganda enganosa. Ela usa o artifício da própria publicidade, que você come com os olhos, para poder adentrar o estabelecimento ou o que for, comprar um bem, o que for, um bem material e imaterial, para poder depois você ter o estalo de ver que não é verdade, que não foi aquilo que você, né, que não é aquilo que está mostrando a própria imagem. E a gente tem também a propaganda abusiva que quem perguntou? Foi um fã aqui no meu Instagram mandou aqui essa pergunta aqui, inbox. Então, a propaganda abusiva é muito legal. A propaganda abusiva, vamos dizer assim, ela utiliza o subterfúgio, a experiência quanto ao medo do consumidor. Vamos dizer assim, um bom exemplo disso é, eu acho que, né, a maioria de nós aqui já tem uma idadezinha mais avançada. Você se lembra aqueles cigarrinhos de chocolate? Você lembra que tinha Nossa, um menininho, sim. um menininho negro na, na, Sim, na, na coisa, e ele tava com o cigarrinho assim? Isso é uma propaganda sim, abusiva. Porque ele está usando o quê? sim. Um menor. Antigamente, Nossa, logicamente, as leis eram mais brandas, não eram tão. Hoje, depois da introdução da própria rede social e tudo mais, vocês podem ver, gente, hoje em dia, a gente fala muito mimimi, né? Mas não é mimimi, o preto no branco. Eles querem preto no branco, tudo que funcione certo. A uhum. gente acha, é o correto, mas só que a gente está exagerando um pouco. Mas não podemos, né? Na lei é lei, não tem como passar. Então, essa é a propaganda abusiva. Uma propaganda abusiva que faz um tempinho atrás. Se lembra aquele comercialzinho do menino que falava compre batom, compre. É uma propaganda abusiva. Tanto que a Lacta, o garoto, acho que era garoto, ela desvinculou rapidinho esse comercial. O comercial, se funcionou um mês, foi muito. Que ele ficava compre batom, compre. É muito interessante. São propagandas Lembro. abusivas. Abusivos. Ele utilizou do quê? Você estava induzindo, além de você usar uma criança menor, se bem que hoje tem contrato para a criança poder trabalhar de forma não abusiva e tudo mais. Mas o que seria? Ela estava incitando a você comprar batom. Então, outra criança que via aquela criança fazendo compra batom, eu quero, eu quero, eu quero. Você tem que Sim. fazer alusão a uma coisa que possa vender, mas desde que não seja abusivo. Dessa forma. Tem muitas outras. É que não vem à cabeça, né? A gente lembra sempre as Você, mais. nesse caso aí, por exemplo, como é que seria essa denúncia? Por exemplo, a pessoa está se sentindo, está vendo que é uma publicidade abusiva, enganosa. Como é que qual seria a ação dela para fazer a denúncia? Qual o Olha, local? como funciona Com quem hoje em dia? buscar? Hoje em dia a gente tem o pequenas causas. Qualquer coisa que a gente Hum, vai lidar, pequena causa, se eu não me engano, até 40 salários mínimos. São pequenas causas referente a isso, que ajuda muito no sentido do próprio CDC. Porque geralmente o CDC são pequenas coisas. Claro, tem obras enormes, que aí já vai para uma esfera ainda maior, né? Que aí vai precisar de sim. perícia e tudo mais. Mas para coisas pequenas, assim, até 40 salários mínimos, você pode usar pequenas causas. Como que funciona? Qual que é o enredo para todo mundo estar utilizando? Eu sempre utilizei isso e é assim que funciona. Primeiramente, toda reclamação que você tiver ao seu fornecedor, empresa, quem está prestando serviço para você, vendendo para você, e não, você tem que abrir a reclamação no canal deles. Abre a reclamação. Vamos dar um exemplo para ficar mais enfático, vai. Uma reclamação de uma conta de telefone. Vamos lá. Uma conta de telefone. Vamos usar Boa, bom evento. a conta de telefone. Veio lá um valor de uma ligação que você desconhece. Você fala, olha, não fiz essa ligação. Pode olhar minha ligação. Aí eles fazem a análise e falam, não, essa ligação é sua. Você fala, não é minha. E é uma ligação alta, vamos dizer assim, de R$ 600. Aí você fala, não, várias ligações para esse telefone, você nunca, nas outras contas nunca teve, o que você vai fazer? Você vai abrir o chamado, abrir uma reclamação junto à empresa, fazendo sua reclamação. Não surtiu efeito? Foi dada negada? Tudo
você protocola todos os protocolos de ligações e reclamações, anota dia, horário, quem foi, principalmente o protocolo. O protocolo é extremamente necessário. Qual que é o segundo ato de estar fazendo? Procon. Procon, porque o Procon ele é o alicerce do CDC. O alicerce do CDC é o Procon. O Procon já está lá para reclamação. Lembrando que o Procon é só São Paulo, Estado de São Paulo, sabia, gente? O Procon só funciona em Estado de São Paulo. Para os outros estados, o Procon nasceu mais aqui. Existem reclamações para outros estados, mas o Procon nasceu mesmo, a legitimidade foi aqui do Estado de São Paulo. Assim como o próprio Código de Defesa do Consumidor é exigência em todo estabelecimento no estado de São Paulo, a partir de 2011. Se você tem uma cafeteria, se você tem uma empresa de venda de botijão de gás, o que for, tem que ter um CDC lá. Você tem que ter um CDC. Se você não tiver CDC e chamarem a fiscalização, você toma uma multa de R$ 1.064. Então, a partir de todo R$ 1.064. Todo estabelecimento tem que ter um CDC. Pode ser um CDC de bolso, desde que vocês tenham o CDC, porque é para você dar... É uma exigência do governo. Foi uma exigência do governo federal, não, do governo estadual, a partir de 2011, e promulgou e valeu e está valendo até hoje. Vamos ver até quando vai, né? E, de certa forma, é até bom. Você tem que ter mesmo. Acho que todo comerciante, toda pessoa que lida com essa venda, né, e tudo mais, tem que ter esse conhecimento. Mas voltando lá, abriu o protocolo de reclamação junto à empresa, deu negativo, Procon. Abriu o chamado no Procon. Procon 5 dias úteis, geralmente é 5 dias úteis. Vai retornar para você. Retornou negativo, que entrou em contato com a empresa e não deu certo, pequenas causas. Pequenas causas. É simples, é fácil de você trabalhar com isso. Você trabalha como? Você pode utilizar algum advogado, como você também não precisa. Logicamente, os advogados vão cair de pau em cima de mim, mas né? É bom sempre ter um advogado, gente. Sempre é bom subestabelecer um advogado. Tem um amigo, alguém que você conhece, tenha sempre um advogado. Com advogado para te ajudar melhor ainda. Mas é muito fácil. Entrando pequenas causas funciona rápido. Em menos de 6 meses, você já consegue estar dando um fim a toda essa celeuma que aconteceu. Então, o procedimento é esse. Reclamação. Reclama junto ao seu fornecedor. Não deu certo? Abre reclamação junto ao SAC, ou ombudsman dele, o que for. Sempre anotando protocolo, dia, horário, essas coisas. Sempre bom. O protocolo é o mais importante. Procon não deu certo? Pequenas causas. Vai juntar toda a documentação, tudo que você tem, dá para o advogado e vamos entrar nas pequenas causas. É até 40 salários mínimos. E é rápido. Não pense que... protocolo é tão importante, né? É tão importante, né, Fê? E a gente acaba não notando esse maldito protocolo, né? Na realidade. Verdade. Eu já caí nessa. Olha que eu estou falando, advogado falando... Eu já caí nessa de não anotar. Para você ter uma ideia, para quem está assistindo aí, presta atenção. Eu estou com um problema muito grande aqui com o meu sogro, que no cartão de crédito dele está vindo cobrado Smiles. Sendo que ele não pediu, ele é um idoso. Ele nem sabe para que funciona isso. Ele nem sabe para que funciona isso aí. E está vindo cobrado já há 7 meses. São 12 parcelas de R$ 54 reais. Olha aí. O que é? Ele é vulnerável. Ele é hipossuficiente. E tudo que tange nisso daí, isso aí cai nessa pergunta que o rapaz tinha falado. Que o rapaz tinha falado de quanto tempo leva, né? O André Lobisoni. Então, 6 meses, né? Que eu disse? 6 meses, pequenas causas. Isso, 6 meses. E aí, o que eu fiz? Eu já estou levantando todos os... Eu fiz a ligação, esqueci de anotar os protocolos, mas isso foi um erro meu. Graço meu.
Foi um erro graço meu. Vou ter que ligar lá, abrir novamente uma reclamação agora, essa semana que vem, para poder. Vou ter que levantar todos os outros é, os Documento, relatórios de papelada. pagamentos dele, Ah, tá. papelada, para poder o quê? Porque tudo que você vai fazer, quanto mais, melhor, gente. Ponham isso na cabeça. Quanto mais, melhor. Tem que ter todas as informações possíveis. Mesmo que você ache que não é necessário, que não seja necessário, é necessário. Qualquer informaçãozinha é necessária para você dar continuidade a O F. isso. Carlos, economista, aqui, ele ainda fala qual o tempo de julgamento nessas pequenas causas. Ah, isso aí. Vai 6 meses. A primeira audiência que a gente tem, geralmente, nem é com o juiz. A primeira audiência é uma audiência, falam que é uma audiência para você tentar as duas partes, né? Eles colocam as duas partes junto com o mediador para tentar entrar em acordo. Isso aconteceu comigo também, junto a uma ação que eu tinha de pequenas causas, junto a um banco aí X, né? A primeira audiência foi isso. Eles queriam, veio 2, 3 advogados e eu e o meu amigo, que foi o meu advogado, né? Entramos lá e eles fizeram um acordo, quiseram fazer um acordo. Aí eu falei, não vou fazer um acordo. Mesmo porque eu gosto de pegar no pé de bancos, das grandes empresas, né? Porque eles adoram, né, espizinhar um pouquinho na gente, né? Aproveitar, né? da gente. Então eu falei para eles, olha, o acordo, eles estavam me dando um valor muito aquém do que eu queria. Eu falei, não, o erro de vocês foi um erro grande, não foi um erro pequeno. Então vocês têm que, no mínimo, aumentar um pouco. Não tem acerto, então tudo bem. Acabou a primeira, não deu nem 5 minutos. Aquela primeira audiência, segunda audiência já foi com o juiz. Segunda audiência, ele já tá, o juiz com toda certeza já tinha analisado o caso, tem o ganho de causa, foi fácil, foi tranquilo. Tanto que eu tive até que fazer tive que fazer um arresto de fechar a conta do banco para poder pegar o dinheiro que o banco não queria pagar. Foi difícil. Mas levou 6 meses, gente. Levou 6 meses. É o que eu falo, é rápido. Ah, É rápido. O que é caramba. que a gente tem a mania de achar que é cansativo. Gente, não é cansativo você anotar um protocolo, não é cansativo você entrar em contato para fazer valer seus direitos, gente. Tem que entrar em contato. Olha só, gente, a gente está falando só de direitos dos 6 primeiros artigos. A gente já está, o quê? A meia hora falando só a gente não chegou nem no sexto artigo ainda. Muita coisa. Isso porque o CDC é pequeno, né? O CDC, de certa forma, é pequeno. Mas é isso aí mais. Se alguém tiver Ó, mais alguma. A Hum, Vanessa Sloan, ela fala que assim, exemplo, esses propaganda de chás para emagrecimento, onde mostram resultado super positivo, porém não relatam os possíveis riscos à saúde. É considerada propaganda abusiva? olha, nesse caso, você tem que verificar muito bem. Por quê? Seria propaganda enganosa se os produtos que contém naquele chá não fossem o que estavam sendo falado, não fossem o que está dizendo, né? Vamos dizer assim, o produto X, mas você vai fazer um levantamento, não tem aquele produto X dentro. Aí sim. Porque o que acontece? Aí a gente está lidando com o organismo. O organismo de uma pessoa para outra é muito diferente. O meu organismo para o seu organismo, pro o organismo dela é diferente. Às vezes o chá funciona para você, funciona para mim, mas não funciona para ela. Tem muita gente. Por isso que hoje em dia a gente tem vários tipos de dietas, chás e outros, né? Forma né? Produtos, né? Então tem isso mesmo. Depende, né? Depende, então, depende do organismo, de cada pessoa, né? A UF Carlos fez uma pergunta aí, o que é? Imobiliário? Deixa eu ver aqui. O André, há um tempo, tenho recebido ligações de um banco a respeito de atraso no cartão, sendo que nunca fui no banco. Aí fui lá ver, nem o atendente podia tirar o boleto, caso eu fosse pagar. Sendo que nunca fui no banco, aí fui lá ver.
Nem o atendente podia tirar o boleto, caso eu fosse pagar. Aí ele olhou algumas informações e criaram o cartão. Fizeram compras, atrasaram, renegociaram, pagaram 2 meses e atrasou novamente. Aí as ligações começaram. Gente, Desculpa o textão. um ponto crucial e que todo mundo tem que saber. Quando a gente fala da vulnerabilidade e hipossuficiência, hein, gente? A gente acha, quem puder, dá uma lidinha, pelo menos nos 15 primeiros artigos do Código de Defesa do Consumidor, é interessante. Ó, o que a gente não sabe e tem que saber, referente ao que ele estava falando mesmo, a pergunta dele do cartão, né? Do... É isso, o André. Ele fala assim: há um tempo tenho recebido ligações de banco a respeito de atraso no cartão, É. sendo que nunca fui no banco. E o cartão é dele? Ele tem Nunca fui no cartão? banco. Será que ele tem? Sendo que nunca fui no banco. E nem a conta tem Nunca lá. foi no banco. É. Nossa, gente. Isso Aí ele aí. olhou algumas informações, criaram um cartão, fizeram compras, atrasaram, renegociaram e pagaram 2 meses e atrasou novamente. Aí Ou começou as seja, ligações, quer dizer. fraudaram os documentos dele. Ah, A gente já conhece isso. já conhecemos bem isso aí. Então, faz BO, viu? Faz BO. Nem que você pode fazer online. Faz um boletim de ocorrência online. Boletim de ocorrência O online F. para você Carlos, se preservar. tem outra pergunta aqui do F. Carlos, economista. Um banco que cobre juros de um financiamento acima dos juros de outros bancos, sendo que ele tem linhas de financiamento mais baixas. Apesar de ser um novo contrato, isso entra no CDC? Vamos Um lá. banco, Um um banco banco. que cobre juros de um financiamento acima dos juros de outros bancos, sendo que ele tem linhas de financiamento mais baixo. Então, quer dizer, um banco que cobre juros de um financiamento acima dos juros de outros bancos. Um banco que cobra, um banco que cobra juros acima do financiamento. Isso enquadra no CDC? Um financiamento? Ele fala que um banco que cobre juros de um financiamento acima dos juros de outros bancos. Muda de banco. Hoje em dia você pode migrar. Hoje em dia você pode migrar se você está devendo um banco X e os juros desse banco está alto e o banco Y é menor, você pode migrar essa sua conta, vamos dizer assim, esse déficit seu para o outro banco, para você pagar por lá. Muita gente não sabe disso, mas pode. Ele está se referindo a crédito imobiliário específico. Ah, crédito imobiliário. Também pode, você pode mudar de banco. Você pode. Todo crédito que você. Não vamos dizer assim crédito, né? O que você. O devedor, no sentido, você comprou uma casa, que nem eu acho que ele estava dizendo disso, da casa. E você tem que estar pagando as parcelas, mas você está achando que as parcelas estão com juros altos no banco X, você pode alternar ela para o banco Y. Ah, mas o banco Y os juros é menor. Pode migrar. Muita gente não sabe disso, mas você pode migrar para o banco Y. E se quiser para o banco H, G, M, você pode migrar quantas vezes quiser. É um direito do consumidor fazer isso. Está fazendo essa migração. Aonde é melhor? É o seguinte, você tem que pôr na cabeça. Onde é melhor para mim, é onde eu vou. É assim que funciona. Se lá cobra menor, eu vou para lá. Eu quero passar minha conta para lá, quero que cobrar por lá, quero que cobrem por lá. É assim que funciona. E isso também funciona para direito imobiliário. Para imobiliário. Também. Agora até me perdi. Onde é que a gente estava? Está falando da publicidade abusiva e da... Isso, mas aí isso aí já é um contexto lá para o artigo 37. De como denunciar, a forma de denunciar. Isso aí já é lá no artigo 37. Eu vou voltar um pouquinho aqui para o artigo... Para o comecinho, quando a gente fala do artigo 5º, que fala do consumidor, né? Que o consumidor são todos iguais perante a lei e tudo mais, né? Consumidor é o consumidor final, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. E fornecedor são também as pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Tanto nacionais como os estrangeiros.
tá? Isso. E também os entes despernocificados. Ah, essa palavra é horrível. Despernoci... Des... Despersonalizados. Que são o quê? Massa falida de uma empresa, o espólio, tudo isso daí. Eles, de certa forma, também são como fornecedores. É, Tem e, outra aqui, ó. Tem outra aqui do Carlos. sim. Por exemplo, meu contrato de financiamento tem juros de 8%, porém, nesse mesmo banco já existe financiamento de 6% no próprio banco. Só que ele disse que não faz. Por que E por que não seria? migrou? Ele já falou com o gerente dele, tem que migrar. Aí, Carlos, fica a dica aí. Questiona o seu gerente. Seu gerente ele tem que estar lá para te ajudar nesse sentido. Se não te ajudar, migra para o banco X. Não vamos falar nome de bancos aqui, mas migra para o banco X. Procura uma outra linha de crédito que fica melhor para você. Acabou. Funciona dessa forma. Porque tem coisa que o gerente nem avisa, né, Fê? Na verdade, ele quer Não, que a gente pague juros, juros, juros até. então, gente, e às vezes a gente tá pagando juros sem ter necessidade. Ó, é uma coisa isso que eu queria ter lembrado, gente. Nunca, isso é uma coisa que eu acho que a maioria já sabe, mas eu vou falar de novo. Não, Nunca é bom reforçar. nunca o valor dos juros, nunca o valor dos juros, o montante de juros tem que ser maior que o montante do que você deve. Se você deve R$ 10 e os juros. O banco adora fazer isso, viu, gente? Você deve para o banco R$ 2.000. Aí eles entram falando: olha, senhor Zezinho, eu sou do banco X aqui, eu estou cobrando do senhor o valor do, não sei do que, cheque especial aqui, do valor de R$ 4.600. Gente, se você deve 2.000, você está pagando mais 2.600, mais do que o valor original em juros. Ou seja, os juros é maior do que o valor do montante. Isso é abusivo. Isso tanto no CDC quanto na Constituição Federal não existe, não pode. Aí quando você fala isso, a pessoa já dá uma. Opa! Aí eles vêm, não, mas a gente pode fazer um valor para o senhor de R$ 3.000. Aí já está começando a falar a nossa língua, né? Então, no Mas tem que caso lembrar. dele, ele pode questionar. Ele pode questionar o contrato? Pode, claro que pode. Claro que o banco não vai querer. Claro que o banco não. O banco, quanto menos mexer no vespeiro, melhor. Para eles é isso. Mas que ele pode questionar? Claro que pode questionar. E por última chance, e por último, se tudo essa reclamação dele não funcionar, vai procura outro banco e transfere a dívida para lá. Transferindo a dívida para lá, funciona certinho. É É dessa bom que uma forma. pessoa que tem um conhecimento, né? Que tem um Sim, gabarito sim. para. Todo mundo hoje tem um amigo advogado, isso é fato. Um amigo advogado, ou então o próprio advogado. Questiona ele, pode questionar. O advogado ele está ali para isso, para ajudar. Claro que ele vai querer ganhar o dele, você tem que questionar. Às vezes você tem uma empresa, você já tem os seus advogados, questiona ele, fala, olha, é assim, por quê? Por que está funcionando, está sendo cobrado isso? Eu posso mudar? Sim, claro que pode. Se não está dando certo nesse banco, vamos migrar para outro banco, vamos transferir a dívida para o outro. Acabou. Lá os juros é menor, a forma de pagamento é mais facilitada, acabou. Legal. Nossa, coisa. É bom saber dessas coisas, né? Deixa eu ver É, se tem uma outra pergunta. sim. Se quiser, pode continuar, Fê, pode continuar. Uma coisa importante que a gente tem que falar sobre produtos. Produtos é tanto bem móvel como imóvel. Bem móvel, carro, bem imóvel, casas, bem móvel, avião, o que for, gente. É uma bala, bem móvel. Material e imaterial. Material e imaterial. Imaterial, o que é? Música, letras. Então, tem muita coisa. A gente não acha mais nesse mundo, do mundo dos cantores, tem muita briga por direito imaterial. Uma das brigas grandes que a gente viu até na televisão foi aquele, já é velho um pouco, né? Daquela música do Moranguinho do Nordeste lá, que era de um, aí o outro Nossa, falou, não, fui eu. É um direito imaterial. Você não é tangível, não é palpável, mas a briga foi grande por causa que eu sou o dono, eu que fiz.
Funciona dessa forma. Então, no direito do consumidor, a gente tem duas formas, ou é produtos ou é serviços. Produtos, como eu falei, são bens materiais, bens móveis, bens imóveis, bens materiais, bens imateriais. E tem os serviços, que são atividades fornecidas por qualquer mercado de consumo mediante a remuneração. Simples assim. Reformas, aí entra serviço público, ou seja, o governo federal, estadual e municipal, eles têm que prestar o serviço para nós. Não está legal? Também. Reclamação. Reclamação e entra com ação. É assim que funciona, gente. Bancários. A gente está falando muito de bancários. Financeiro, crédito imobiliário. O Francisco estava perguntando de crédito, que serve tanto para crédito normal como crédito imobiliário. Seguros, cai tudo nessa massa de serviços. Então, tanto o serviço do pedreiro quanto o serviço do banco gigante que está te fazendo o serviço, te passando o serviço bancário, todos caem nessa massa de serviços. A gente tem que lembrar também uma coisa muito importante, gente, referente vamos dizer assim, a relação de consumo. Nós temos a CLT as leis trabalhistas. Trabalhador não é consumidor final, pelo amor de Deus. Já tem lei específica para isso. O patrão e trabalhador. É uma lei específica que é o CDC. Locador e locatário, lei específica. Há um consumo ali? Eu estou consumindo, morando na sua casa? Sim, é um consumo. É uma relação de consumo. Mas tem lei própria, a lei locatícia. Se eu não me engano, é a lei... gente, 8.245. Eu acho que é isso. 8.245 de 91. É uma coisa assim. Condôminos, também tem lei própria. Franquia. Gente, franquia tem lei própria, sabia? Não cai no CDC. Tem muitas coisas que paralelamente funcionam ali junto ao CDC, de uma franquia, vamos dizer assim. Mas só que é Vou você... fazer uma outra live, hein, Fê? Já tem que fazer uma outra live para falar só de gente, franquias, né? Olha isso. Franquia é um ramo bom para falar, gente. Franquia. Tem lei própria. Lei... gente. 8.955. 8.955, lei de franquias. Eu acho que é isso, Empregador, empregado, que é CLT. Eu acho que essas são as mais importantes. Locador, condômino, franqueados, empregados. Então essas daí não caem no CDC, gente. Lembre-se bem disso daí, tá? Gente, olha só, a gente está 46 minutos, só falei dos 5, 6 primeiros artigos. Fê, a gente vai ter que fazer uma outra live aí, cara, porque assim, é um tema muito importante e assim, cara, nem você falou, começou quando isso? Foi em 1990 e as pessoas precisam saber dos direitos dela, dos deveres dela, né? Eu acho que, assim... Joga aí, Lu, quem quiser, eu tenho todo o material bem resumidinho e aqui em PowerPoint. É legal, porque dá para estar em PowerPoint. Eu fiz isso daí essa semana retrasada, mandei para um amigo meu que é do Sesc, que ele pediu. E quem quiser, tá aí. Eu mando para você, vai ficar também. Eu vou ver uma forma de jogar. Eu acho que é porque são 26 slides. Depois que tiver interesse, te chama inbox pedindo esse e-book aí. É legal, porque tem muita informação. Tá bem mastigado. Tá bem mastigadinho isso daí. Então, como a gente tá acabando, infelizmente. Olha aí. Eu não falei nada, hein? A Fabi, o Mário dele tá entrando aí. Boa noite a todos. Quem chegou agora, depois... Fabi, eu vou mandar o material. A Fabi quer o material aí. Fê, como tá acabando a nossa live aí, e eu queria que você deixasse aí uma mensagem para essa galera sobre o direito do consumidor, algumas dicas aí, e deixa suas redes sociais. Eu acho que é importante saber, gente. Eu vou dar uma primeira dica, que todo mundo cai nessa e acha que é verdade. Consumidor, você comprou algo, aquela história que você tem 7 dias para devolver, é fato, sim. Porém,
É só mediante compra fora da loja física. Se você entrou dentro de uma loja X, comprou um tênis, um sapato ali, você só vai fazer a devolução se tiver algum vício. Isso aí é para outra live que eu vou falar para vocês. Vício, defeito, algo assim. Não adianta você vir depois de porque é 7 dias a partir da compra, da formalização do contrato, se for um contrato, tudo, é você ir lá e falar, eu quero devolver. Não devolve. Eles não vão aceitar. Porque você já utilizou daquele bem e tudo mais. Se tiver vício, defeito, aí sim. Isso é uma primeira dica. Então, a lei dos 7 dias só serve para contratos e tratativas fora da loja física. Comprou pelo call center. Você chegou para o produto e falou, não é isso aqui que eu queria, devolve. Quero o meu dinheiro de volta. Válido. Ok, legal. É isso aí que funciona assim. Muito importante saber, tá? Vícios. Depois a gente vai falar só sobre esses vícios. São produtos. Produtos não duráveis. Não duráveis. Produtos não duráveis. Se tem vício, defeito, 30 dias. Bens duráveis, 90. 30 e 90 dias. Bens não duráveis, 30 dias para reclamar. Bens não duráveis, 90 dias. Acabou. É isso e acabou. Ah, você comprou um tênis. Você está com... Ah, legal. Bens duráveis, que duram bastante. Você comprou um tênis, depois você usa ele ocasionalmente. Depois de 6 meses utilizando, ele abriu. Mas você usa ele há pouco tempo. Você usa ele uma vez por semana. Você não usa ele para caminhada. Você só usa ele para ir na casa ali e voltar. Abriu mesmo. É um vício que estava oculto. Pode abrir a reclamação. Eu tenho certeza que troca. Se não trocar, CDC. Protocolo, PROCON, pequenas causas. Acabou. É assim que funciona. Dessa forma. Então, vamos depois fazer uma outra live só sobre essas informações. Vamos para ficar mais fácil. Deixa eu dar seus contatos aí, caso alguém queira o e-book. Como é que a pessoa pode te procurar? Se é pelo próprio Insta mesmo? Pelo Insta pode me procurar. Quem quiser também me mandar o WhatsApp, anota aí. Eu vou até anotar. Acho que. Não, anota meu WhatsApp. É 11 9 9517 4781. Também pode ser pelo Instagram ou pelo Facebook. Pode mandar lá, olha, eu quero o e-book referente ao direito do consumidor. Está bem sucinto, está bem fácil, pequenininho, 26 slides. Está bem fácil, está bem mastigado. Para quem não gosta muito de ler, para quem não entende os jargões jurídicos, é ótimo, vai ficar bom, você vai entender bem, então, palavras sucintas, palavras fáceis de entender. Eu tirei vamos dizer assim, aquela forma do judiciário falar, né? Do jurista, do direito, né? Que são palavras difíceis, vamos dizer assim, né? Então eu coloquei mais mastigadinho, palavras comuns para as pessoas mais entenderem isso. É legal. É bem interessante. Aí quem quiser pode pedir pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo WhatsApp. Pede pro meu WhatsApp pelo Facebook ou pelo Instagram, eu mando na mesma hora. Dá para mandar até pelo WhatsApp, que é pequeno. Pô, foi legal. Adorei Poxa, tanto conhecimento, tanta informação em poucos minutos que a gente tem aqui. Como o Instagram derruba a gente aí depois de 50 alguns minutos aí. Quero agradecer pela participação aí, para quem estava presente e fez as perguntas aí, que é super importante. Eu agradeço todo mundo aí. Mas minha prima apareceu aí, meu irmão. Ai, que legal. Ai, que legal. É isso aí. Agora compartilha essa live aí, gente. Vou compartilhar e vamos que vamos. E vamos fazer outra live aí, Quem quiser falar sobre o assunto que for, a gente pesquisa e faz uma outra live. É legal, hein, Lô? Vamos fazer uma outra live. Às vezes querem saber sobre produtos, cosméticos, franquias, cosméticos. A área de franqueamento é ótimo, é uma área bem grande, é bem legal. A área de cosméticos para as mulheres é ótimo. Com certeza. Fê, brigadão. Obrigadão, grande beijo. Beijão pra você. Beijo pra todo mundo. Até a próxima. A gente se vê. Talvez semana que vem. Vamos ver. Vamos conversar. Vamos ver a agenda.
Tchau. Tá bom, fica com Deus. Tchau, tchau.